Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos juntos nessa pegada de fé e esperança. Estamos aqui tomando um café, eu, Márcia e uma porção de gente aí juntos com Jesus. Esse café, meus queridos, ele faz uma diferença enorme em nossas vidas, porque é aquilo que você faz na intimidade com Jesus. Tem intimidade com Ele. Quando nós tomamos um café com uma pessoa, para vocês terem uma ideia, eu tomo um café com a Márcia, eu aqui no Tocantins e ela no Rio de Janeiro. Por quê? Pelo nível de interação e de intimidade em Cristo que nós temos. Nós estamos tomando agora um café com Jesus Cristo e esse café, ele é a três. Eu aqui do Tocantins, Márcia do Rio de Janeiro, e você que está ao redor do mundo. Você que está vivendo este momento, você que está buscando essa oportunidade em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós, meus queridos, é Deus Espírito Santo dentro de você, fazendo, restaurando e, acima de tudo, convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Agora é com você aí no estúdio, Márcia, no Rio de Janeiro. Bom dia, apóstolo. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ah, tranquilo, tranquilo. Nós estamos nessa pegada de fé, Márcia, no Café com Jesus, para que a gente possa receber do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que se chama hoje, esta oportunidade de sermos agraciados. Amém. Olha a redundância, agraciados com a graça de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Otsimilo e Yesu Kosamua. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: e diante de todos os obstáculos e adversidades que surgem na vida, em vez de chorar ou desistir, eu respiro fundo e digo: ainda bem que eu tenho fé, ainda bem que eu tenho Deus. Amém? Amém. Quando nós temos as dificuldades, e as dificuldades elas vêm, meus queridos, tenha certeza disso. O dia mau ele chega na minha e na sua vida. Muitas vezes o dia mau chega na minha vida, a dificuldade chega na minha vida na forma de um não. Não é possível fazer isso. Ou às vezes ela chega na forma de um talvez. Você precisa lembrar sempre de uma coisa: a fé, ela vai te mover. A fé, ela vai te dar ânimo na caminhada. A fé, ela vai te levar aonde nenhum outro veículo pode te levar. Nem o avião mais rápido do planeta, nem uma nave supersônica vai conseguir te levar a patamares tão altos quanto a tua fé pode te levar. Amém? Amém. Esse é o nosso Café com Jesus. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 3, versículos do 24 ao 27, com o título A Redenção em Cristo Jesus. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai,
Usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, nós estamos nessa pegada de fé e nessa pegada de esperança. Eu tenho vivido dias épicos na minha vida por um motivo simples, porque eu escolhi estar do lado de pessoas que professam a mesma fé. Eu escolhi estar do lado de pessoas que caminham a segunda milha. Eu escolhi estar do lado de pessoas que se importam. Eu escolhi estar do lado de pessoas que demonstram o amor a Deus através do amor que Ele demonstra na minha vida. E eu quero trazer nesse momento, meus queridos, uma oportunidade para você. Adquira o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, e para as igrejas, para as comunidades, para você adquire esse livro para que você traga aos homens e mulheres de Deus, líderes da sua comunidade, esta oportunidade de você fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Inclusive esse conjunto, o audiobook, o e-book e o caderno, eles fazem parte do mesmo combo, e você pode fazer para a sua comunidade terapêutica, trazer o ensino de Paulo ali, para que você possa fazer a diferença com essas pessoas que estão andando junto com você. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 3, versículos do 24 ao 27, com o título A Redenção em Cristo Jesus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Amém? Amém. Nós somos justificados de forma gratuita pela graça de Deus. Agora, meus queridos, a graça de Deus, ela tem um nome. Não é graça. Graça é a forma pela qual chega para nós, que é sem ônus, sem pagamento. Mas essa graça, meus queridos, é Jesus Cristo. Ele vem para nós não pagamos nada para ter Ele. Por isso que o nome é graça. E numa tradução foi dito que graça é favor que nós não merecemos. Então nós recebemos o favor de Deus, que é a graça, quando declaramos Jesus Cristo na nossa vida. E nós estamos nesse instante trazendo para você, estar junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, paz, esta oportunidade de direção de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. A redenção em Cristo Jesus. O que é redenção? Libertação. É a redenção. Através da liberdade, da libertação que há em quem? Na graça. E a graça é Cristo, porque vamos entender, a graça é favor imerecido. A redenção é libertação.
a libertação que há em Cristo. Cristo é o título messiânico. Jesus é o nome dele. Então, quando nós falamos Cristo Jesus, nós falamos do chamado messiânico dele e do nome dele. Meus queridos, muitas vezes nós queremos que as coisas sejam um pouquinho diferentes. Aí quando nós ouvimos uma palavra dessa que é muito simples, aí você diz, é simples assim? E eu compliquei a minha vida inteira? Infelizmente as pessoas complicam Jesus Cristo. Eles, ao invés de olharem com o olhar da fé, eles olham com o olhar de complicação. Amém, Márcia? Amém. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Amém? Amém. Vamos entender duas palavras difíceis: sacrifício e propiciação. Sacrifício e propiciação são duas palavras que definem situações que se assemelham. Sacrifício é a morte sacrificial. Ele foi sacrificado a Deus como propiciação por nossos pecados. Nós precisamos compreender, meus queridos, que às vezes nós não aceitamos que Jesus Cristo tenha morrido por um pecador. E o nome desse pecador se chama Adilson Bonfim. Aí alguns chamam de apóstolo Adilson Bonfim, mas ele é o Adilson. E Jesus Cristo morreu por mim. Por quê? Porque eu aceitei a morte dele e estou trabalhando por causa da morte dele, eu estou trabalhando para Deus. Por que eu digo que ele morreu por mim? Porque eu aceitei. Café com Jesus, meus queridos, é quando você tem intimidade com ele. E eu falo com Jesus, meus queridos, face a face. Como apóstolo? Eu leio a Bíblia. Eu estou olhando para Jesus. Jesus é a palavra na Bíblia. Eu falo com ele face a face. Tem dia que me sento, ponho a Bíblia em cima de uma cadeira e ali está Jesus Cristo olhando para mim. Por quê? Porque ele é o Verbo que se fez carne e veio para perto de nós. Às vezes, meus queridos, a gente quer enaltecer uma ou outra coisa na palavra. As pessoas estão usando coisas, estão usando pessoas e amando coisas. E este amar coisas e usar pessoas está se tornando um hábito tão nefasto, tão ruim, tão destrutivo, tão avassalador, que as pessoas não têm mais empatia pelas outras. Eles acham que devem ser acrescentados, devem ser agraciados, mas eles não querem o agraciador, que é Jesus Cristo. Então, meus queridos, é preciso que você, neste momento de café com Jesus, você reflita sobre como você está se portando diante do nosso Jesus Cristo.
Sim, porque você está levando ele para onde? Você está vivendo de maneira ética e coerente, levando Jesus Cristo para os locais onde ele deve estar? Aonde é, apóstolo, o lugar que Jesus Cristo deve estar? Nos hospitais, nas periferias. Você levando ele para ele agir através de você na cura, nos hospitais, na periferia, levando cesta básica, doando coisas. Deus te deu dinheiro, meu querido e minha querida irmã, para isso. Não é para outra coisa. Porque Ele te deu abundantemente mais do que aquilo que você precisa. O que supera, o que extrapola a sua necessidade, é para você distribuir. Aí Ele vai te dar mais. Amém, Márcia? Amém. O seu sangue demonstrando a sua justiça. Amém? Amém. O sangue de Jesus Cristo demonstra a justiça dele. Nós vamos para o livro de Romanos, o qual nós estamos lendo, e nós vamos ver nesse capítulo que nós estamos lendo que quem é a justiça de Deus, ou o que é a justiça de Deus. Meus queridos, Deus Pai fez justiça na terra. Ele é justo juiz, mas ele não é carrasco. Ele fez justiça morrendo e não matando. Amém, Márcia? Amém. Versículo 25. Não, versículo 26. Ainda é o 25, apóstolo. Sim. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Amém. Ele havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Foram cometidos como? Foram cometidos pelos homens. Então ele, Deus, deixou impune esses pecados. Para que você possa receber a graça, é preciso que você não seja castigado pelo pecado. Amém, Márcia? Amém. Versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça. Amém? Amém. Mas no presente, na presente era, isso está sendo escrito há 2000 anos atrás. Na presente era, ele trouxe a sua justiça. Por quê? Por que ele trouxe a justiça? Porque para que você seja salvo é preciso que haja uma justiça. Para que você seja restaurado, tem que haver uma justificação. E você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém, Márcia? Amém. Versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? Não, apóstolo. Não é isso. Versículo 26 ainda. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que é justificador daquele que tem fé em Jesus? Deus Pai. Pelo Filho, Ele justificou as nossas vidas. Ele nos deu infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. A saber, o Espírito Santo. No nome de Jesus tem todo o poder. Na ação vicária de Jesus Cristo tem toda
a liberdade. Nós precisamos, meus queridos, entender e compreender que a liberdade que há em Cristo Jesus, ela é diferente da liberdade que o mundo nos dá. Por que, apóstolo, que é diferente? Porque quando nós recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, da nossa vida, nós temos a oportunidade. Abre-se uma janela de oportunidade, uma janela de direção, uma janela de entendimento, uma janela de posicionamento em Cristo Jesus, para que você, através desta janela que Deus abre na sua frente, você possa receber direção para a sua vida, direção para a sua empresa, direção para o seu ministério. É em Jesus que você recebe isso. E nós precisamos compreender, meus queridos, que às vezes não é que nós não queremos Jesus, não queremos é a direção dele. Porque nós achamos que ele é arcaico. Mas a grande diferença não está na minha vida. Está na minha vida em Cristo. Se ela não estiver em Cristo, meus queridos, não há redenção, não há amor, não há nenhuma boa dádiva e nenhum dom perfeito se eu não estiver em Cristo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? Amém? Amém. Olha só. Onde está o motivo de vanglória? Na fé. O motivo de vanglória nossa é a fé. Nós temos que ter fé para poder agradarmos a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradar a Deus. E diante do que Deus coloca na nossa frente, esta fé ela tem que ser operante. Nós temos que ser operosos praticantes da palavra. Operosos praticantes da palavra. Pai, nós colocamos agora, Senhor, na Tua presença as pessoas que estão junto conosco, para que eles possam receber a oportunidade, Senhor, de serem feitos filhos de Deus, neste momento de alegria, de paz, de prosperidade, de evangelismo. Eu quero agora fazer uma menção à Larissa, que ela é uma filha de Deus que está compreendendo algumas coisas que estão sendo ensinadas, para que ela possa se irmanar com Jesus Cristo para cumprir o ID. Amém, Márcia? Amém. É excluído. Baseado em que princípio? Amém? Amém. A vanglória é excluída. Baseada em que princípio? No princípio da fé. Só conseguimos excluir a vanglória se usarmos o princípio da fé, o princípio da obediência, o princípio da permanência, o princípio... Aí você pode trazer toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem de Deus para complementar esse princípio. Amém, Márcia? Amém. No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Amém? Amém. No princípio da obediência da fé. Meus queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos. Por quê? Porque para que nós agrademos a Deus é preciso que a gente acredite nele. É o princípio da fé. É preciso que nós creiamos que ele é galardoador, que ele vai nos dar presentes daqueles que o buscam. E nós precisamos buscar
para que a gente receba o presente. Nós precisamos orar e interceder uns pelos outros. Amém, Márcia? Amém. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão engrossando as fileiras do evangelismo, Pai. Nós sabemos que não são tantos assim, Pai, mas nós rogamos a Ti que sejam mandados ceifeiros, evangelistas, para a Tua plantação, Pai, aqui na terra, para a Tua colheita. Para que estas pessoas, Pai, ajudem na colheita, é necessário, Senhor, que eles tomem a fileira, que eles se posicionem na fileira, Senhor, para trazer à existência a oportunidade que o Senhor está dando de nós sermos feitos filhos de Deus. Meus queridos, eu quero orar com você. Pai, dá entendimento aos teus filhos, Senhor, que são evangelistas, nesta palavra, Senhor, para que eles possam cumprir o ID de Jesus e pregar a tempo e a fora de tempo, no dia que se chama hoje. Dá graça, Pai, aos teus filhos, para que eles alcancem o teu favor e pessoas se convertam a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E diante de todos os obstáculos e adversidades que surgem na vida, em vez de chorar ou desistir, eu respiro fundo e digo: ainda bem que eu tenho fé, ainda bem que eu tenho Deus. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional, e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?